Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. E aí, pessoal, nós temos vários mestres do gelo nos animes, mangás, videogames, enfim. Podemos citar Sub-Zero, Hitsugaya, Toya de Yu Yu Hakusho, pouca gente lembra dele, Haku de Naruto, mas nenhum mestre do gelo se iguala ao grande cavaleiro de Aquário, Camus. Na verdade, nós temos outros cavaleiros de Aquário, outros cavaleiros grandiosos, como o Degel. O Degel é fantástico. Infelizmente, nós não temos uma terceira temporada de Lost Canvas para mostrar o arco dele, mas o Degel é um cavaleiro de ouro fantástico, representa muito bem a armadura de Aquário. O Yoga também não é mal, mas esse cara aqui, o Tokusada de Saint Seiya Ômega, é uma vergonha para os cavaleiros de Aquário. Enfim, ele não entra nessa história dos mestres do gelo. Só que tem uma cena muito interessante entre o Yoga e o Camus, na segunda luta deles, na própria casa de Aquário, onde o Camus literalmente dá uma aula. E nessa aula do Camus, a gente consegue aprender bastante coisa, consegue discutir bastante coisa envolvendo química. Preste atenção nessa cena, eu vou mostrar aqui para vocês. Escutem bem o áudio. Temos muita coisa a discutir sobre essa cena. Vamos lá. Impressionante, Yoga. Estou orgulhoso de você por tornar o ar tão frio quanto o meu. No entanto, eu lamento que você não possa me vencer. Assim como a água congela 0 graus centígrados e o álcool congela a 114,5 graus abaixo de zero, as armaduras congelam a uma certa temperatura. Preste atenção nisso. A armadura congela. A armadura de bronze congela menos de 150 graus centígrados. Não existe nenhuma exceção, mesmo a sua armadura que nasceu da parede de gelo eterno. A armadura de prata congela menos de 200 graus centígrados. Mas para congelar a armadura de ouro, você precisa baixar até 273 graus abaixo de zero. Em outras palavras, você precisa fazer baixar a temperatura até o zero absoluto. Entendeu, Yoga? Enquanto eu estiver usando a armadura de ouro, você jamais poderá me vencer, por mais que tente. Essa cena é clássica. Eu assisti essa cena quando eu tinha 9 anos, 10 anos, e hoje, mais de 25 anos depois, eu estou tendo a oportunidade de explicar química utilizando essa cena. A primeira vez que eu vi zero absoluto foi pelo Camus, não foi pelo meu professor de física. Vocês prestaram atenção quando ele falou que a armadura congela? Não tem como a armadura congelar, porque o que congela é a água. E, a princípio, congelar é transformar a água no estado líquido para o estado sólido. E a armadura já está no estado sólido. Só que existe um detalhe interessante nisso. O Camus, de repente, não estava falando em congelar, literalmente. Ele estava falando em a armadura mudar de fase. Se você já estudou fisicoquímica, você sabe muito bem que os sólidos ou líquidos podem mudar de fase. A mudança de fase pode ser, por exemplo, a mudança de estado físico. Mas dentro de um estado físico, essa substância ela pode aparecer em mais de uma fase. Ela pode mudar completamente o seu comportamento. Exemplos mais clássicos: o carbono na forma diamante e o carbono na forma grafite. Ambos são carbonos sólidos, só que eles apresentam fases diferentes. Um outro exemplo é o enxofre. Um enxofre rômbico e um enxofre monoclínico. Imagine, por exemplo, um gráfico como esse. Eu estou apresentando o gráfico mesmo. Esse aqui é um gráfico de mudança de fase. E aqui nós temos, por exemplo, um sólido nessa região aqui. Essa região é do enxofre rômbico. Essa região aqui é do enxofre monoclínico. Então, vamos supor que nós tenhamos, sei lá, enxofre líquido a essa pressão. Conforme eu reduzo a temperatura, então vamos passar aqui uma reta paralela ao eixo da temperatura. Esse enxofre líquido, conforme nós reduzimos a temperatura, ele passa para enxofre sólido, primeiro monoclínico, e depois para enxofre sólido rômbico. Ele mudou de fase, é um sólido diferente, um sólido com características diferentes. De repente, o que o Camus queria dizer é que a uma determinada temperatura, a armadura ela mudava de fase. Ela não é feita nem de bronze, nem de prata, nem de ouro, né? São outros materiais dentro da mitologia de Saint Seiya. Só que, ao atingir uma determinada temperatura, a armadura perderia suas qualidades de defesa. Elas poderiam simplesmente ser destruídas, quebrarem com facilidade.
Isso acontece, por exemplo, com estanho. Aí existe a lenda dos botões de Napoleão, né? As casacas dos soldados de Napoleão eram feitas de estanho, só que ao atingir uma determinada temperatura, e essa temperatura era atingida, por exemplo, no inverno lá da Rússia, o estanho mudava de forma para uma forma muito mais quebradiça, muito mais fácil de ser deteriorada. O resultado foi que os botões quebraram e os soldados agora tinham dificuldade para fechar o casaco e ainda combater as tropas inimigas. Então aqui nós temos o primeiro exemplo, que seria um exemplo de mudança de fase. E o Camus, quando fala congelar, talvez queira dizer isso, né? É uma forma de nós discutirmos. A outra é quando ele fala sobre o zero absoluto. Ele fala que o zero absoluto é o menos 273 graus centígrados. Vamos colocar menos 273,15 graus Celsius. Como que a gente chega nesse número aqui? Bom, nós podemos avaliar isso olhando o volume de um gás e o seu comportamento com a temperatura. Nessa parte aqui, conforme nós aumentamos a temperatura, nós aumentamos o volume do gás. Conforme nós diminuímos a temperatura, o volume também diminui. Só que no caso de um gás, chega a um determinado ponto que ele vai ser transformado em um líquido, né? Um gás real é convertido em um líquido. Um gás ideal não. Um gás ideal, a princípio, ele teria volume zero. Nós podemos reduzir o seu volume até o ponto dele ter volume zero. E é aqui que reside esse valor do menos 273. Se nós pegarmos essas curvas que representam o comportamento do volume com a temperatura, e a partir do ponto em que ele se transforma em um líquido, por exemplo, nós extrapolarmos o comportamento linear, ou seja, prolongarmos isso com essa seta pontilhada, nós chegamos em um determinado valor de temperatura, onde o volume é igual a zero. E esse valor de temperatura é esse, menos 273,15 graus Celsius. E como não existe volume negativo, não teria, a princípio, uma temperatura mais baixa do que essa. Esse, portanto, é o limite inferior de temperatura. É o que nós chamamos de zero absoluto, o zero da escala Kelvin. Ele não é apenas o valor inferior de temperatura, ele é um valor inatingível. Porque, a princípio, no zero absoluto, tudo estaria parado. E dentro de uma concepção quântica, nós não podemos ter informações simultâneas da posição e da trajetória de partículas subatômicas. E se no zero absoluto tudo está parado, nós teríamos bem definidos os valores de posição e trajetória. A partícula estaria paradinha naquela posição. Como nós consideramos o princípio da incerteza de Heisenberg inviolável, a princípio, o zero absoluto é um limite inatingível. Só que esse inatingível é entre aspas, porque o que é o zero absoluto? O zero absoluto é 0 Kelvin, ou é 0,0 Kelvin, ou é 0,000 Kelvin. Ou seja, quantos algarismos seriam necessários para nós definirmos de fato o que é o zero absoluto? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso com vocês. Mas vamos lá, como que a gente consegue atingir temperaturas tão baixas assim? Bom, Camus faz isso com cosmos. Como que a gente faz isso? Existe uma propriedade dos gases, né, uma característica físico-química dos gases, que é o seu comportamento com a variação da pressão. Para quem já estudou físico-química, eu abordo isso, por exemplo, no meu curso de físico-química. Um gás, quando submetido a um processo isentálpico, né, por isso que existe esse H aqui. Me desculpa, eu vou usar termos técnicos, porque eu estou explicando química propriamente dita. Bom, em um processo isentálpico, não se preocupa exatamente o que é um processo isentálpico, mas em uma situação como essas, um determinado gás que apresente esse coeficiente aqui positivo, que é o coeficiente de Joule-Thomson, a gente consegue perceber que ele vai resfriar em um processo de expansão. A gente consegue deduzir isso olhando para essa derivada. Se esse valor aqui é positivo, o sinal do denominador é igual ao sinal do numerador. Então, se nós tivermos uma redução no valor da pressão, teremos uma redução no valor da temperatura, na variação da temperatura. Na prática, quando nós pegamos um gás e nós fazemos com que esse gás se expanda, então parta para uma situação de baixa pressão, e se essa expansão for rápida, se ela passar através de um estrangulamento, o estrangulamento seria uma válvula. Então nós abrimos uma válvula, esse gás expande. Se ele expande muito rapidamente, a temperatura cai. E com isso nós conseguimos atingir temperaturas bem baixas. A gente consegue, por exemplo, ter hélio líquido a 2 Kelvin utilizando esse processo. Na verdade, é graças a isso que nós temos em casa refrigeradores, geladeiras, enfim, e ar-condicionado. Só que assim, utilizando esse método, a gente não consegue baixar
tanto a temperatura. Consegue ali os 2 Kelvin, mas a gente ainda não consegue chegar tão próximo assim do zero absoluto, porque entre 2 Kelvin e o 0 Kelvin existe uma distância enorme. Então assim, a gente não consegue baixar mais do que, por exemplo, a temperatura do hélio líquido. Para baixar ainda mais a temperatura e ficar mais perto do zero absoluto, ficar mais perto do 7º sentido do Campos de Aquário, por exemplo, a gente precisa utilizar um processo chamado de desmagnetização adiabática. Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Para isso, eu vou representar um eixo de entropia, e vamos entender a entropia, nesse caso, como sendo um grau de desordem. Não é a definição correta de entropia, mas nesse caso funciona. Então aqui nós temos o eixo de entropia, aqui nós temos o eixo de temperatura. E vamos pegar um determinado material paramagnético, um material que tem spin desemparelhado, tem elétron desemparelhado. Vamos pegar, por exemplo, o sulfato de gadolínio. O sulfato de gadolínio não magnetizado, ele apresenta spins desemparelhados, nós representamos por essas setas, e vamos entender isso assim. O sulfato de gadolínio é um sal de gadolínio, nós temos vários cátions de gadolínio. Então, cada cátion gadolínio apresenta spin desemparelhado, elétron desemparelhado, que é representado por um vetor. Quando ele não está magnetizado, um cátion gadolínio, por exemplo, ele, com seu momento magnético de spin, não vai interagir com outro gadolínio, e não vai interagir com outro gadolínio, como se eles estivessem isolados, separados do ponto de vista magnético. Só que, se a gente aplicar um campo magnético externo, e esse campo for muito forte, o íon gadolínio começa a enxergar o outro íon gadolínio e eles começam a interagir. Eles interagem dessa forma de tal maneira que os spins ficam todos alinhados em um tipo de acoplamento que nós chamamos de ferromagnético. Então, esse acoplamento ele é muito importante quando nós estudamos esse comportamento a baixa temperatura. No caso do sulfato de gadolínio, quando nós aplicamos esse campo magnético externo, eles ficam alinhados. Seja como for, se nós tivermos uma redução da temperatura, temos uma redução da entropia. Não é uma redução linear, mas existe essa redução. Vamos imaginar que nós pegamos hélio líquido, resfriamos, por exemplo, o sulfato de gadolínio e atingimos uma determinada temperatura. Essa temperatura aqui, por exemplo, né? Baixamos aqui no eixo de temperatura, atingimos essa temperatura. Bom, uma vez nessa condição, nessa temperatura bem baixa, vamos aplicar um campo magnético externo. Esse campo magnético vai fazer com que o gadolínio não magnetizado passe a ser gadolínio magnetizado. Então esse ponto vem para cá, vem para essa curva de baixo. Nessa curva de baixo nós temos uma condição de menor entropia, porque o estado está magnetizado, está mais organizado. E é aqui que funciona a mágica. Nós vamos pegar agora esse sistema e vamos colocar em um ambiente adiabático. Dentro da fisicoquímica, um ambiente adiabático significa que não existe troca de calor. Então, simplesmente, ele não vai conseguir trocar calor com o meio externo. Bom, por consequência, o que vai acontecer? Se ele não troca calor com o meio externo e o campo magnético externo é desligado, ele deixa de estar no estado magnetizado e passa para o estado não magnetizado. Só que agora, nessa condição não magnetizada, os spins estão aleatórios. Para que os spins entrem nessa condição aleatória, ele precisa roubar energia de algum lugar. Ele não pode roubar energia do ambiente externo, porque ele está isolado, está em um estado adiabático. Então ele vai utilizar a energia do próprio meio interno, do próprio sistema. Ele vai roubar energia interna para fazer com que os spins saiam da posição magnetizada e vão para a posição não magnetizada. Por consequência disso, a temperatura diminui. Ele sai dessa temperatura e vai para uma temperatura mais baixa, afinal ele está utilizando a própria energia interna. E essa redução de temperatura aqui consegue fazer com que, por exemplo, atinjamos temperaturas como 0,0001 Kelvin. 1 vezes 10 a menos 5 Kelvin, 1 vezes 10 a menos 3 Kelvin. Temperaturas muito baixas. Então, o que é de fato o zero absoluto? É o 0 Kelvin? Ou é o 0,0001 Kelvin? Isso aqui não é zero absoluto? Então, para ser zero absoluto, eu preciso de quantos algarismos? A questão é, cada dia que passa, a gente consegue atingir temperaturas cada vez mais baixas. Só que, a princípio, a gente nunca vai chegar no zero de fato absoluto. A gente nunca vai chegar à capacidade do Campos de Aquário ou do Yoga ao atingir o 7º sentido.
Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz de utilizar essa referência de algo que eu assisti quando eu tinha 9 anos, 10 anos, agora para ensinar química, e não uma química trivial não. É uma química bem aprofundada, uma fisicoquímica bem aprofundada. Gostaram desse vídeo? Deixe aqui nos comentários. 2 avisos rápidos. Se você quiser, você pode apoiar a Universidade da Química, se tornar um apoiador financeiro da Universidade da Química, com cerca de R$ 8,00 por mês. Bom, os benefícios são descontos exclusivos nas assinaturas dos cursos da Universidade da Química, vocês recebem alguns posts exclusivos na aba Comunidade, vocês recebem um agradecimento no final de cada vídeo, aparece um slide agradecendo a todos os apoiadores da Universidade da Química. Então, se você quiser apoiar a Universidade da Química, eu agradeço muito. Basta clicar aqui embaixo em ser membro. Outra coisa, caso você esteja organizando, por exemplo, uma semana acadêmica, um encontro de educação, um ciclo de palestras em Química na sua universidade ou no seu Instituto Federal, enfim, e quiser que eu dê uma palestra como essa, que eu chamo de Nerd Química, onde eu abordo esse tipo de referência e muitas outras, bom, eu estou à disposição, basta me enviar um e-mail, basta entrar em contato, mas eu terei imenso prazer mesmo em ir até a sua universidade e até o seu Instituto Federal, contribuir um pouco com o que eu conheço e com certeza aprender muito com vocês. Tá certo, galera? Se gostaram desse vídeo, deixe nos comentários, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, professores, enfim, com todo mundo, ajude a Universidade da Química a crescer, tá ok? Muito obrigado mesmo e até a próxima!